Olá, turma! Voltamos para mais uma aula de português. E hoje iremos falar sobre um assunto muito importante, que vocês já devem ter ouvido falar: bullying. Então, vamos comigo iniciar nossa aula de português? Então, turma, o tema da nossa aula, como eu falei, é o bullying. Alguém já ouviu falar sobre o que é bullying? Como isso acontece? Onde isso acontece? É o que iremos falar hoje, relacionando, claro, com o gênero conto, que é o gênero que estamos estudando desde a semana passada. Então, hoje, vamos falar um pouco sobre o bullying, esse tema muito importante para discutirmos, até nesse tempo remoto, das aulas remotas, porque, além de ter o bullying presencial, tem o cyberbullying. Você sabe o que é isso? Não? Então, vamos ver um vídeo em que irá explicar isso, certo? E iremos relacionar com o gênero conto. Então, vamos comigo assistir o videozinho sobre o que é bullying. Ofender um amigo todos os dias com um apelido maldoso não é brincadeira, é bullying. Um problema que acontece quando um colega ou um grupo maltrata outro estudante com a intenção de prejudicar e fazer com que ele se sinta mal, e isso de forma repetida ao longo do ano. E olha que existem várias formas de bullying. A agressão física constante, a exclusão de alguém, a destruição do material escolar e ainda insultos nas redes sociais, nos aplicativos como o WhatsApp. Quem observa, é vítima ou pratica algum desses atos, precisa buscar apoio. O bullying pode causar muita dor para todos os envolvidos. Procure a ajuda de um adulto de confiança e comunique o que está havendo. Se não tiver um adulto para ajudar, ligue para o Disque 100. Esse número serve para denunciar a violência contra crianças e adolescentes. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas aos órgãos de proteção. A ligação é de graça. O promotor de justiça da sua cidade também pode ajudá-lo. Bullying, isso não é brincadeira. Então, turma, bullying é toda forma de agressão física, moral, psicológica e que você faz dentro da escola ou fora, no ambiente de trabalho, pode acontecer em qualquer lugar. São xingamentos, apelidos, agressões e que você constrange o próximo, deixa ele desconfortável, até mesmo inibe tanto que faz com que aquela pessoa que está passando por bullying não queira mais frequentar certos ambientes. Então, dia 7 de abril é o Dia Nacional do Combate ao Bullying. E o bullying é algo que devemos conversar sim e combater sim. Por isso que é o tema da aula de hoje. Como falei, o bullying são agressões verbais, moral, física, em que você leva a pessoa que está passando por essa situação não querer mais contato pessoal e que se isolar dos demais. Isso não é legal. Se você vê alguém passando por isso, denuncie. E isso acontece muito aonde? Nas escolas, sim. Grupinhos de amigos se juntam para debochar de outro, para apelidar outro. Isso não deve se acontecer. E hoje, em tempo de aulas remotas, está acontecendo aonde? Na internet, sim, o cyberbullying. O bullying está se modificando para vir para a internet. Então, o cancelamento, né? É um tipo de bullying. Então, o que é o cancelamento? É o que? A pessoa, várias pessoas se juntam na internet para criticar a outra, para ofender a outra. Então, isso é um bullying também. Não deve se acontecer, não deve ser propagado esse tipo de situação. Devemos combater e se vê alguém praticando bullying, conversar, dizer que isso não é legal e denunciar, tá bom? E aí, como o dia 7 de abril é o dia do combate ao bullying, nós vamos relacionar esse combate ao bullying com a nosso
o nosso tema da nossa aula, que é o conto, o gênero conto. O que é um conto? O conto é uma narrativa em que você narra algo, conta algo, ficcional ou real, em que você vai ter narrador, personagem, narrador, observador, narrador onisciente, como a gente já conversou. Tem vários tipos de conto. E aí eu quero que vocês produzam um conto de vocês. Mas para isso, como é que eu estruturo um conto? Inicialmente, eu tenho que apresentar a situação inicial, não é isso? E o que é apresentar a situação inicial? É o dar início à narrativa, pensar no assunto que eu vou falar, certo? Contar, e aí apresento os personagens, o tempo em que se passa a história e o espaço que se passa a história. Lembrando que o conto é uma narrativa curta, certo? Com poucos personagens, um único conflito. Então, só vai ter uma situação, problema que se tem que se resolver. E aí tem o desenvolvimento. É nesse momento que surge a quebra do aspecto predominante descritivo e o conflito. Então aqui eu vou descrever as situações em que o personagem está passando por um conflito. O que é o conflito? O conflito trata-se do momento em que ocorre uma oposição entre os elementos da narrativa, resultando em uma tensão que organiza os fatos. Então, o conflito é um problema em que se passa o personagem. O personagem está passando por um problema em que, no decorrer da história, o narrador vai tentar resolver esse problema, certo? E aí nós temos o clímax. É quando a narrativa alcança a tensão maior. O que é isso? É o momento que eu vou dizer, vai se resolver esse problema ou não? Vai se resolver esse conflito ou não? E aí, o mocinho vai salvar a mocinha? O herói vai vencer ou é o vilão que vai vencer? Então, o conflito o clímax é isso. E o desfecho é o fim da história, onde você soluciona o problema, certo? Essa é a estrutura do conto. E é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês contem uma história em que se acontece um bullying e aí vocês definam os personagens, os espaços, onde vai acontecer isso, de acordo com a situação que a gente está estudando, que o tema é bullying, tá certo? Eu vou apresentar mais um videozinho falando sobre o bullying, que vocês podem também levar como exemplo para criar a história de vocês, tá certo? Então vamos comigo assistir esse vídeo?
Então, turma, acabamos de assistir um pequeno vídeo que mostra uma situação de uma criança que sofre bullying dentro da escola. E isso, como eu disse, pode ser na escola, em ambiente de trabalho, entre amigos, aquela pessoa ser perseguida, ou até mesmo nas redes sociais, humilhada, apelidada, até mesmo chegar nas agressões físicas. E isso não é legal, não pode acontecer. Por quê? Porque bullying é crime, certo? Então eu quero que agora vocês utilizem o gênero que a gente vem estudando desde o início da semana passada e falem um pouquinho sobre isso. Façam um conto sobre o bullying, certo? Qualquer dúvida, estou aqui, certo? Só mandar mensagem. E a nossa aula de português de hoje foi isso, tá certo, turma? Tchau, tchau. Até a próxima aula.